Olá, irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui de volta para responder mais uma pergunta. Amém. Estamos aqui para mais uma série, mais uma pergunta que foi feita, né? Vamos lá, vamos tentar responder a pergunta. Isso aí, vamos lá. Qual o conselho, passagem bíblica, né? Que vocês possam dar sobre um dos companheiros sofrer abuso psicológico ou físico do outro parceiro, mas não tem coragem de se distanciar ou denunciar essa pessoa. Então alguém está sofrendo abuso físico e psicológico e não está tendo coragem de se distanciar e nem também de denunciar. O que é que deve fazer? O que a Bíblia fala sobre isso? Qual versículo pode ajudar essa pessoa nessa situação? Situação de agressão física. Então, se a pessoa está vivendo uma situação de agressão física, eu creio que esse assunto não é nem um assunto pastoral, né? Isso não é nem um assunto bíblico, né? Agressão física não é uma questão bíblica. Agressão física é uma questão de justiça, uma questão criminal, né? Verdade. É uma questão de polícia, poderia dizer assim, né? Agressão física, mas ela fala isso, a pessoa fala sobre agressão física, agressão verbal, Que a pessoa não tem coragem, não está tendo né? coragem. Isso normalmente acontece com as mulheres, né? São elas que mais sofrem com isso. As mulheres ainda se sentem inferiorizadas diante dos homens. Eu não sei porque isso ainda permeia na mente de algumas mulheres e também na mente de alguns homens, né? A verdade é que aquilo que a própria Bíblia diz em em Oséias 4, né? Que o povo sofre porque falta conhecimento, né? E as mulheres, elas têm sido vítimas, né, desse comportamento machista, desse comportamento brutal, né, de alguns homens, por não conhecerem a palavra, porque Deus, ele não é Ele que está te pedindo para ficar sujeito a uma situação como essa, né? Quando a mulher geralmente ela conhece a palavra, ela sabe que ela é tão preciosa para o Senhor, ela é tão amada por Deus que ela não vai se permitir passar por esse tipo de situação. Acaba voltando, e normalmente as mulheres elas não reagem por coisas do tipo uma dependência financeira, tem uma dependência financeira por trás disso. Às vezes até dependência emocional, acha que ama, é o amor da minha vida, por mais esteja fazendo mal, por mais esteja machucando, por mais esteja batendo, acha que vai haver mudança, acha que vai conseguir mudar. E aí acaba se sujeitando a tudo isso, né? Essa situação. Então tem essa questão financeira, tem a questão emocional, tem a questão de se posicionar, né? Você deve amar a Deus mais do que você ama o seu marido. Sim, né? Se você estiver amando o seu marido mais do que você ama a Deus, você está errada, né? Não é amor, né? E você precisa amar primeiro ao Senhor, e tem que amar o Senhor acima daquilo que você ama o seu marido. Sim. E às vezes as pessoas elas ficam com medo disso e elas não tomam uma decisão. Ou é uma dependência financeira, ou uma dependência emocional. Medo de ficar só. E às vezes também fardos religiosos, né? Aí tem muitas denominações religiosas por aí que diz que a pessoa não pode se divorciar, não. Só pode se divorciar se o marido te trair, né? Então ele pode te dar soco, ele pode te bater fisicamente, como essa pergunta veio aí, né? Para nós, se ela está sofrendo abuso físico, né, agressões físicas, né? Então quer dizer que ele pode te bater, ele pode dar chute, pode dar soco em você. Pode xingar. Mas enquanto ele não te trair, você não pode se divorciar dele. Vai ter que ficar com ele aí, mesmo apanhando, né? Mesmo apanhando. É engraçado que as leis falam que se um pai ou uma mãe corrigir o filho, esse pai e essa mãe, ele tem que estar punido pela lei. Pode ser até preso se estiver batendo em um filho, né? E de fato um pai não deve estar agredindo o filho, deve corrigir, não agredir. Agora as pessoas pregam por aí nas igrejas, né? A religião prega por aí que se não houve o adultério não pode se divorciar. Pode apanhar, mas não pode divorciar. Então é algo que a gente tem como argumentos bíblicos tão fortes, tão veementes acerca disso. Tem uma passagem da Bíblia, né? Vou ler, porque é o que nós temos feito aqui sempre, né? Tudo, ela é o nosso vamos olhar para o que a palavra de Deus fala, Amém. né? A palavra de Deus diz em 1 Timóteo, Paulo aconselhando o pastor Timóteo sobre coisas de como ele deveria tratar alguns assuntos dentro da igreja, né? E ele deixa um versículo que ele diz assim em 1 Timóteo 5,8: Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé
e é pior do que um infiel. Olha o que Paulo diz. Se tem alguém que não está guardando bem os da sua casa, nem os da sua família, essa pessoa é pior do que um descrente. Né? É pior do que alguém, é o pior de todos, é o que Paulo está dizendo. Né? É pior do que alguns, é pior do que ímpio, é o que Paulo está falando. Aquelas pessoas que não cuidam bem dos seus, da sua casa, e aí marido e mulher é a primeira relação. Se você não cuida bem da sua mulher, você que está me acompanhando aí, se você não cuida bem do seu cônjuge, o que Paulo está dizendo é que você é pior do que um descrente. Você é pior do que alguém que nunca recebeu Jesus. Né? E aí, em se tratando disso, eu posso dizer que é um jugo desigual. Né? É uma pessoa com um jugo desigual, é Belial com a luz, né? Unido, uma pessoa dessa. Né? E lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, Paulo diz assim: você não sabe que o seu corpo é templo do Espírito, que vocês foram comprados pelo sangue de Jesus e que o corpo de vocês não pertence a vocês mesmos, mas pertence ao Senhor. Então, querido, querida, eu queria dizer para você que se permitir ser violada ao ponto que você está de agressão física, a pessoa está pecando em te agredir e você está pecando em deixar, em permitir. Porque se o seu corpo é templo do Espírito, é sua obrigação cuidar dele. É sua obrigação preservar o seu corpo. Ele está pecando em te agredir fisicamente e você está pecando contra o Senhor em permitir que isso aconteça. E não é só, eu estou falando da questão física, mas a agressão verbal, ela é, em muitos casos, mais violenta do que a agressão física. Então, eu acho que você tem que se posicionar bem rápido quanto a isso, porque você está fora da palavra. É verdade. Muitas vezes as pessoas acabam confundindo aquele versículo, nós estamos até em outros vídeos sobre suportar-vos uns aos outros, e acho que suportar é você estar aguentando, aguente, Deus mandou aguentar. Não é suportar, não é você aguentar, ficar apanhando, você aguentar ficar sendo xingado. Suportar é você dar suporte. Isso então muitas vezes por falta de conhecimento da palavra, ou até conhece, mas por falta de entender o que significa aquilo que está escrito, muitas igrejas acabam botando esse fato sobre os seus fiéis, sobre os seus membros, né? Você tem que aguentar até que seu esposo se converta, você tem que aguentar até que seu esposo mude. E já teve situações bem sérias, não foi, amor? Eu lembro que você contou um caso. Tem um caso que nós conhecemos de um casal que a esposa ela chegou na igreja com o olho roxo, né? Tinha tomado um murro do marido no olho, e o pastor aconselhou a ela, dizendo: você casou, você não pode se divorciar não, só pode se divorciar se houver adultério. Mas, irmão, eu vou dizer uma coisa para você: um homem que já chegou a um ponto de dar murro na esposa, você acha que ele não está adulterando não? E já quebrou a aliança de várias formas também, Você não acha né? que ele já está adulterando não? Com certeza, se ele já chegou ao ponto de dar murro na esposa, um homem desse é tão covarde, mostra a covardia dele nesse nível extremo de agressão física. Uma pessoa dessa tão covarde assim, com certeza já está traindo há muito tempo, né? Enfim, mas o fato que aconteceu com essa igreja, aqui na cidade de Salvador, inclusive. Então a mulher procurou os pastores, né? E ela estava sendo agredida com marcas, hematomas no rosto. E o conselho dado para ela é que ela tinha que aguentar, que ela não podia se divorciar, porque só poderia se divorciar se ela tivesse prova de adultério. Isso aconteceu em 2 ou foram 3 ocasiões, né? E a quarta foi um telefonema para o pastor que ela tinha sido assassinada. Então ela perdeu a vida, né? E na verdade o cidadão já vinha dando indícios que um momento ou outro ele faria isso, né? Então acabou que ela, em nome de não poder se divorciar de uma pessoa dessa, porque não tinha acontecido adultério, ela não tinha pego em adultério, né? Então foram 3 vezes. Na quarta foi para ir recolher o corpo dela junto com o IML, e ela morreu. Essa mulher morreu assassinada por esse homem. Hoje ele está aí vivo, né? Então agora, como a esposa dele morreu, ele é viúvo, né? E agora que ele é viúvo, ele pode casar, né? Já que ele é viúvo, ele pode casar para fazer outras vítimas aí. E ninguém vai ser contra o novo casamento dele, porque ele é viúvo, né? Ele é viúvo, então ele pode casar. E ninguém vai ser contra isso, mas contra a esposa, se tivesse se divorciado dele para preservar a própria vida dela, ela seria uma pessoa adúltera, né? Então perceba que essa mulher não pôde se divorciar desse homem, porque não houve adultério, né? Mas aí ela hoje não está mais na terra, ou seja, os planos que Deus tinha para ela executar para Deus, ela não executou,
porque todo mundo nasceu com um propósito. Então essa mulher morreu sem cumprir os planos de Deus, em nome de ter que ficar casada com um homem que tirou a vida dela porque alguém disse que ela não poderia se divorciar. E essa mulher com certeza fez isso achando que estava obedecendo a Deus, né? Em submissão ao marido, em submissão à autoridade espiritual, eclesiástica, em submissão a Deus, achando que Deus seria contra na verdade, ela, menos né? em submissão a Deus. Não, na mente dela, ela estava, eu tenho que fazer Exatamente. porque a Bíblia diz que eu não posso. Então, Exatamente. por interpretação Acabou que ela se submeteu a todo mundo, menos a Deus. mas achando que estava se submetendo a Deus. Então isso é muito sério. E mais sério ainda, minha irmã, se você tem filhos em casa. Imagine os seus filhos crescerem vendo essa situação, achando que é normal isso, ou vendo a mãe sofrer, sabe? Não vale a pena não. Mulher, você é amada por Deus. O filho homem vai crescendo achando que pode bater na esposa quando quiser. E a filha mulher crescendo que é normal que pode apanhar. Então você é amada, você está me assistindo aí, se você fez essa pergunta, coloque isso no seu coração e na sua mente. Você é amada por Deus, você é preciosa para o Senhor, sabe? Você é a menina dos olhos de Deus, Deus te ama, Deus não planejou isso para você, Deus não quer você sofrendo. Nas cartas de Paulo, não lembro onde fica agora, mas ele fala que o Senhor não nos chamou para escravidão, não. Isso mesmo. É quando ele fala para que a esposa, que ela é cristã, ela ficar com o marido ímpio, porque pelo convívio ele pode se converter. Mas ele fala, se ele liberar ela, que ela poderia se libertar, porque Deus não chamou ninguém para escravidão. E no caso desse aí, é claro que uma pessoa dessa com uma própria vida... Não precisa nem esperar ele libertar, né? Porque a aliança já está quebrada em várias situações, né? Não houve mais honra, né? Não houve mais amor, não houve mais nada quando chega a esse ponto. Então lembre disso, minha irmã. Você é amada pelo Senhor. O Senhor é o seu Pai. Você é preciosa para Ele. Deus lhe mandou para a terra para cumprir algo, algum propósito especial que Ele colocou dentro de você, que só você vai poder cumprir. Algo que Deus sonhou para você. Não deixe que situações interrompam o plano de Deus para você, não. Não vale a pena, sabe? Nós teremos uma vida eterna com o Senhor. Nós teremos que prestar conta se fizemos o que Ele falou pra gente fazer. Também seremos galardoados por isso, por toda a eternidade, é algo eterno. Isso aqui na Terra é passageiro, sabe? Dê valor a você como espírito, mas dê valor a você como corpo também. Não permita acontecer isso, sabe? Se você está passando por essa situação, lembre que você é amada por Deus e você não precisa de um amor desse tipo, não. Você não precisa se submeter a um amor, se podemos chamar de amor, né? Desse tipo, isso não. Mesmo. Você tem Deus, sabe? Você não vai ficar só. E aquilo que eu comecei falando, para mim, agressão física, agressão verbal, humilhação, essas coisas todas, para mim isso é mais do que caso bíblico, isso é caso de polícia, na verdade, né? Eu recomendo você, o que a gente sempre tem dito, nós somos contra o divórcio, né? Porque a palavra, ela nos exorta a isso. Tente resolver da melhor forma possível, mas mudanças elas precisam ser percebidas, né? Mas não havendo mudanças, minha irmã, você precisa procurar não só socorro espiritual, mas você precisa procurar socorro legal. É isso aí. É isso aí, espero que a gente tenha respondido para você. Pergunta tensa, né? Respostas tensas, mas é a verdade, viu? Que Deus continue abençoando cada um de vocês, promovendo em vocês crescimento e edificação em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um abraço.